Então, bora fazer uma revisão aqui em escrituração fiscal digital. Primeiro, vamos ver o que é esse negócio aqui de escrituração fiscal digital. Escrituração fiscal digital relacionada ao ICMS e IPI, a gente vai encontrar isso aqui lá no ajuste CNF 02 de 2009. E quem participou desse ajuste aí foi o CONFAS, né, que é o Conselho dos Estados, e também o secretário da Receita Federal do Brasil. Certo? Então, pessoal, antes de a gente entrar propriamente dito aqui na nossa matéria de assunto, é muito importante que a gente se localize aqui. A gente está falando de escrituração. É uma escrituração fiscal digital, ela é fiscal. E, além disso, ela é com relação ao ICMS e ao IPI. Pessoal, onde que a gente encontra isso aqui? A gente encontra isso no SPED. O que é o SPED? É o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, pessoal, antes de a gente entrar no assunto, a gente tem que entender de onde é que vem esse negócio de escrituração fiscal digital. Ela é um componente do SPED. Ela é uma parte integrante do SPED. Então, o que é esse SPED? Para a gente começar a entender o que é uma parte integrante dele, a gente tem que pelo menos saber o que é o todo antes, né? Bom, o SPED, ele veio para unificar a recepção, validação e armazenamento, autenticação dos livros e documentos de escrituração. Seja essa escrituração fiscal, que é o caso que a gente vai estudar, ou comercial. Então, ele quer unificar, ele quer trazer isso agora para um fluxo único computadorizado. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que agora ele quer transformar as coisas que eram em meio físico, em meio de papel, por exemplo, ele quer transformar isso agora em meio eletrônico. Com o objetivo de quê? De integrar, de uniformizar, de trazer celeridade de identificação de ilícitos tributários, de uma forma que, se a pessoa estiver lá, se o fiscal estiver lá, em São Paulo, por exemplo, ele consegue fiscalizar alguma coisa aqui da região norte. Então, se estiver uniformizado em qualquer lugar que o fiscal esteja, ele consegue fazer essa fiscalização. Então, de uma forma macro aqui, o SPED ele quer resolver esses problemas assim, de uniformização, né? Ele quer aumentar a celeridade. E o universo SPED é dividido, então, por uma parte de escrituração, outra parte de documento e outros. Tá? Então, dentro de escrituração, ela pode ser uma escrituração contábil, ela pode ser uma escrituração fiscal. A escrituração contábil, ela pode se dividir em digital e fiscal. Agora, o que a gente realmente está interessado aqui nessa escrituração fiscal digital, que é ainda relacionada, a gente pode ainda fazer uma nova subdivisão, que vai ser relacionada ao ICMS e ao IPI. Mas não existe só a escrituração fiscal digital do ICMS e IPI, não. A gente ainda tem sobre contribuições, que aí vai ser sobre PIS, PASEP, COFINS, e ainda tem essa parte de REINF aqui, ó, de retenção e outras informações. Só que a gente está interessado aqui, como eu já disse várias vezes, na parte do ICMS e do IPI. E aí, pessoal, além disso, a gente já pode também dar uma adiantada aqui, que depois no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Documento fiscal. Documento fiscal. O documento fiscal que a gente está interessado é esse que está em vermelho aqui, ó. É a nota fiscal eletrônica. Mas não é só esse documento fiscal que existe aqui no nosso no SPED. A gente também vai ter esse CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico. A gente também vai ter esse MDFE, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Também tem essa nota fiscal de serviço. Também tem essa nota fiscal do consumidor eletrônica. Então, pessoal, a nota fiscal eletrônica, ela é um documento dentre vários documentos dentro do SPED. A escrituração fiscal do ICMS e IPI é um tipo aqui de escrituração fiscal, pessoal. Tem mais de uma escrituração fiscal. Só que a gente, para o nosso concurso, a gente precisa dessa escrituração aqui do ICMS e IPI. A gente precisa desse documento da nota fiscal eletrônica. E além disso, aqui no SPED, a gente também tem esses outros, né? E-financeira e E-social. Agora sim, pessoal, agora que a gente já sabe onde a gente está começando a pisar aqui, a gente pode entrar na escrituração fiscal digital. Escrituração fiscal digital. Escrituração fiscal digital é o quê? É um arquivo digital, olha só. É um arquivo digital. E esse arquivo ele tem que ser assinado e enviado via internet, no formato TXT, layout conforme o ato COTEP. Então nós temos um formato TXT enviado por internet, assinado, ele precisa de assinatura. E ele compõe-se de quê? Da totalidade das informações. Então, escrituração fiscal digital é composto da totalidade das informações. Essa totalidade de informações relacionadas àquilo que é econômico, fiscal, contábil, no período do 1 até o último dia do mês civil, inclusive. Ou seja, coloca o 1 e coloca o último também. Tá? Então, nós estamos interessados aqui na escrituração fiscal digital, que é um arquivo digital. Escrituração fiscal digital, vou deixar anotadinho aqui. É um arquivo digital que traz a totalidade de informações. Dispensa a impressão, a gente não precisa de imprimir. Agora eu quero fazer uma diferencinha aqui com a gente sobre nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital. A nota fiscal eletrônica é um documento. A nota fiscal eletrônica é um documento. A escrituração fiscal digital é um arquivo.
tá? Então, nota fiscal é um documento. Escrituração fiscal digital é um arquivo. E a nota fiscal eletrônica, ela não é simplesmente um documento, ela é um documento digital. Ela é um documento digital. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a gente não consegue tocar. Se a gente imprimir esse documento, ele não vai mais ser NFE, ele vai se transformar em DANF. Mas a gente vai estudar isso aqui um pouquinho quando a gente estiver falando de NFE no próximo vídeo, tá bom? Agora a gente está aqui, ó. A gente está em escrituração fiscal digital, que é um arquivo digital e é subdividido em vários blocos. E dentre esses blocos, a gente está falando do bloco aqui do ICMS e IPI, né? A gente vai estar falando da escrituração fiscal digital do ICMS e IPI, a gente vai ter um bloco C, que a gente vai encontrar dentro dele essa nota fiscal eletrônica também. Olha que interessante. Então, a gente pode perceber aqui que a escrituração fiscal digital, que é o arquivo digital, é algo bem mais amplo do que a nota fiscal eletrônica, que é um documento digital. Então, pessoal, escrituração fiscal digital é um conjunto de escriturações, documentos, outras informações, registros de apuração do imposto. Então é bem amplo, né? Agora, pessoal, vamos ver o que a escrituração fiscal veio substituir. Ela veio substituir livros e também veio substituir um documento. Quais livros que a escrituração fiscal veio substituir? Ela veio substituir o livro de registros. Quais são os livros de registro? De entrada, de saída, de inventário, de controle, de apuração de estoque. Então, são 4 livros aqui de registro. Registro de entrada, registro de saída, registro de inventário, registro de controle, de apuração do estoque. E ela também veio substituir o livro de apuração do IPI e do ICMS. Olha só, mais 2 livros aqui. 2 livros agora, livros de apuração. Apuração do IPI e apuração do ICMS. Então ela substituiu o quê? 8 livros. E substituiu também um documento. O documento do CIAP, que é o controle de crédito do ICMS do ativo permanente. 8 livros mais um documento. Pessoal, escrituração fiscal digital, ela vai tratar da totalidade das informações. Ela quer trazer informações para o fisco poder fiscalizar, né? Para o fisco conseguir fazer o trabalho dele sem precisar desse documento em papel na mão. Então ela traz uma totalidade de informações. E como a gente está falando de escrituração fiscal digital, especificamente do ICMS e do IPI, pessoal, lembra que a escrituração fiscal digital é algo mais amplo. Mas agora a gente está falando de escrituração fiscal especificamente do ICMS e do IPI, que é tudo que a gente está estudando aqui. Isso aqui, tudinho que a gente está falando, é escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI. Então essa totalidade de informações relacionadas ao ICMS e IPI, a gente vai ter aqui, ó, entrada e saída de mercadoria e serviço, né, bem óbvio, né? Mercadoria e serviço lembra muito o ICMS, quantidade, descrição e valor de matéria-prima, embalagem, produto, seja manufaturado, seja em fabricação, né? Que lembra bastante o IPI. E isso aqui em poder de terceiro no informante, seja dentro e fora aqui desse estabelecimento. Então, pessoal, tudo relacionado aqui, então, com a fiscalização do nosso ICMS e do IPI. Produção de produto em processo, acabado e consumo de insumo, muito relacionado aqui com o nosso ICMS, com o nosso IPI também. Qualquer informação de inventário físico contábil, e a gente tem algumas situações de exceção, sobre isenção, sobre imunidade, não incidência, diferimento e suspensão de recolhimento. Então essa totalidade de informações relacionadas com o ICMS e também com o IPI. A gente tem que lembrar de ICMS e IPI. A gente está falando de escrituração fiscal digital do nosso ICMS e do IPI. Ó, enfoque da informação é o enfoque do declarante. Então, o enfoque da informação da escrituração fiscal do ICMS e IPI aqui é o enfoque do declarante. Bora falar um pouquinho sobre o procedimento. O procedimento subdivide em 2 partes, a validação mais a escrituração. Dentro da validação, a gente vai passar por um programa validador e depois vai fazer assinatura digital. O programa validador vai ser fornecido aqui pelo SPED e ele vai tratar da consistência das informações. Então, a gente vai fazer uma assinatura digital. E essa assinatura com certificado digital vai ser A1 e A3, emitido pela ICP Brasil. Aí, pessoal, após a validação, após esse momento de validação, a gente vai ter o momento da emissão do recibo, que vai ser o momento da escrituração. E esse envio tem que ser feito até o 5º dia do mês subsequente da apuração. E a administração tributária pode alterar esse prazo. Então, validação e escrituração. Pessoal, bora falar dos blocos aqui. Esses blocos da escrituração fiscal digital do ICMS e IPI. A gente vai ver que está tudo relacionado com ICMS e IPI. Ele quer fazer o quê, pessoal? Escrituração fiscal digital do ICMS e IPI. Ele quer trazer informações para o fisco, né, conseguir fiscalizar aqui o ICMS e IPI. Então a gente vai ter bloco 0, abertura, identificação, referência. Bloco B. O bloco B é interessante, que ele traz um negócio de ISS aqui, né? Esse aqui
foge a nossa lógica, né? Então, B, escrituração e apuração do ISS no Distrito Federal. Distrito Federal, lembrar que o Distrito Federal é todo estranho mesmo, então a gente vai ter que apurar o ISS dele aqui. Bloco B. Bloco C, bem importante, fala de documentos fiscais. Mercadorias, vai ser IPI e ICMS. Então, o bloco C, ele quer tratar das mercadorias aqui do IPI e do ICMS, e a gente tem que prestar atenção nesse registro C100 que já caiu. Pessoal, isso aqui é bem mais amplo, tá? Eu simplifiquei bastante, eu tô fazendo aqui pra gente, tô querendo passar o caminho aqui pra gente ter um esqueleto na cabeça da gente. Daí a gente vai, pega e lê o ajuste e faz questão pra gente poder entender. Mas aqui eu trouxe os principais pontos que já foram cobrados. E eu acho que vai ficar um bom resumo pra gente conseguir assimilar a matéria. Tá bom? Então, isso aqui já caiu, ó. Registro C100, nota fiscal do consumidor eletrônica é somente saída. Caiu exatamente isso aqui, ó. Ele queria saber dessa nota fiscal do consumidor eletrônica que é somente saída. As outras são entrada e saída, ó. Nota fiscal geral, código 01, nota fiscal avulsa, nota do produtor e a NFE que a gente vai estudar no próximo vídeo. NFE, código 55 aqui, ó. Tá tudo dentro desse bloco C aqui de documentos fiscais relacionados à mercadoria, IPI e ICMS. Lembra que a NFE é um documento, tá? Agora a gente vai para o bloco D aqui, dentro de escrituração fiscal digital do ICMS e IPI. O bloco D, documentos fiscais, parte 2, ICMS, na parte de serviços agora. Quais são os serviços do ICMS? Transporte e comunicação. Transporte interestadual e intermunicipal, né? Interestadual e intermunicipal. Não tá aqui a parte D, mas é intermunicipal também. Então, bloco D, estamos falando de ICMS, mas nós estamos falando de serviço aqui, ó, parte de serviço do ICMS, documento fiscal 2. Enquanto ali no bloco C a gente falava de mercadoria, IPI e ICMS, a gente está falando aqui no bloco D, a gente está falando de ICMS, parte de serviço. Bloco E, apuração de quê? Do ICMS, apuração do IPI. Dentro do ICMS a gente vai ver a parte dos ajustes, operação própria e ST. Então, bloco E, apuração ICMS e IPI. Bloco E, apuração do ICMS e IPI. G, CIAP, controle de crédito do ICMS. Ativo permanente imobilizado. Então, G, a gente tem que lembrar do CIAP. G, CIAP. H, inventário físico. H, inventário físico. K, controle de produção e estoque. E isso vai ser mensal. Então, K, controle de produção e estoque. K, lembra de CACO. CACO, controle de produção e estoque. 1, outras informações. E 9, controle para abatimento e encerramento. Então, pessoal, eu quero destacar aqui que eu tô lembrando que esse H cai bastante, tá? H, inventário físico. H, inventário físico. H, inventário físico. O C eu acho interessante pra caramba, porque ele trata documento fiscal 1, que vai ser IPI e ICMS. Inclusive, ele tem a NFE dentro dele aqui, que vai ser tanto quanto entrada e saída. Já a nota fiscal do consumidor é somente saída, mas o mais importante aqui é associar aqui o que é bloco C, mercadoria, IPI e ICMS. Bloco D, a gente tem que lembrar ICMS na parte de serviço. Mais uma vez, H, inventário físico. E o G aqui, G, CIAP do ICMS. Ó, também vamos lembrar de novo aqui o E aqui, E, apuração do ICMS e do IPI. Com relação ao ICMS, esse E vai estar falando de ajuste, operação própria e também ST. Mais algumas informações adicionais aqui sobre FD, ICMS e IPI. Vai ter que ser uma escrituração para cada estabelecimento. Vai ter que gerar e manter esses documentos pelo tempo da legislação tributária, e a periodicidade disso é mensal. A atividade paralisada vai ter que apresentar um registro obrigatório. Mesmo que seja paralisada, tem que apresentar um registro obrigatório. E quem é interessado aqui nessa escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, tanto a Receita Federal do Brasil quanto as secretarias estaduais.